Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, por Mary Wollstonecraft Goodwin Shelley. Carta 1. Alá, Savile, Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 17. Vossa Senhoria se alegrará ao saber que nenhum desastre acompanhou o início de uma empreitada que Vossa Senhoria considerava com tão maus pressentimentos. Cheguei aqui ontem e minha primeira tarefa é assegurar à minha querida irmã meu bem-estar e minha crescente confiança no sucesso de meu empreendimento. Já estou bem ao norte de Londres e, ao caminhar pelas ruas de São Petersburgo, sinto uma fria brisa setentrional acariciar minhas bochechas, o que revigora meus nervos e me enche de deleite. Você compreende esse sentimento? Esta brisa, que viajou das regiões para as quais estou avançando, me dá uma amostra desses climas gelados. Inspirado por essa brisa de promessa, meus devaneios tornam-se mais fervorosos e vívidos. Em vão tento me persuadir de que o polo é a sede do gelo e da desolação. Ele sempre se apresenta à minha imaginação como a região da beleza e do deleite. Lá, Margarete, o sol é eternamente visível, seu amplo disco apenas tangenciando o horizonte e difundindo um esplendor perpétuo. Ali, com sua licença, minha irmã, confiarei em navegadores precedentes, neve e geada são banidas e, navegando sobre um mar calmo, podemos ser levados a uma terra que supera em maravilhas e beleza todas as regiões até agora descobertas no globo habitável. Suas produções e características podem ser sem paralelo, como, sem dúvida, são os fenômenos dos corpos celestes naquelas solidões ainda não descobertas. O que não se pode esperar em um país de luz eterna? Poderia ali descobrir a maravilhosa força que atrai a agulha e regular 1000 observações celestes que necessitam apenas desta viagem para tornar suas aparentes excentricidades consistentes para sempre. Satisfarei minha ardente curiosidade com a visão de uma parte do mundo jamais visitada e poderei pisar em uma terra nunca antes tocada pelo pé humano. Estes são meus incentivos, e são suficientes para vencer todo medo de perigo ou morte e para me induzir a iniciar esta viagem laboriosa com a alegria que uma criança sente quando embarca em um pequeno barco com seus companheiros de férias, em uma expedição de descoberta em seu rio natal. Mas supondo que todas essas conjecturas sejam falsas, o Senhor não pode contestar o benefício inestimável que considerei a toda a humanidade, até a última geração, ao descobrir uma passagem próxima ao polo para aqueles países, para alcançar os quais atualmente são necessários tantos meses, ou ao desvendar o segredo do ímã, o que, se possível, só pode ser realizado por um empreendimento como o meu. Essas reflexões dissiparam a agitação com a qual iniciei minha carta, e sinto meu coração vibrar com um entusiasmo que me eleva ao céu, pois nada contribui tanto para tranquilizar a mente quanto um propósito firme, um ponto no qual a alma pode fixar seu olhar intelectual. Esta expedição tem sido o sonho predileto dos meus primeiros anos. E com ardor os relatos das diversas viagens empreendidas com a perspectiva de alcançar o Oceano Pacífico Norte através dos mares que circundam o polo. O senhor pode se lembrar de que uma história de todas as viagens feitas com propósitos de descoberta compunha toda a biblioteca de nosso bom tio Thomas. Minha educação foi negligenciada, mas eu era apaixonado por leitura. Esses volumes foram meu estudo dia e noite e minha familiaridade com eles aumentou o pesar que eu sentira, quando criança, ao saber que a última ordem de meu pai, ao morrer, proibira meu tio de me permitir embarcar em uma vida marítima. Essas visões se dissiparam quando, pela primeira vez, me debrucei sobre os poetas cujas efusões encantaram minha alma e a elevaram aos céus. Tornei-me também poeta e, por um ano, vivi em um paraíso de minha própria criação. Imaginei que também poderia obter um nicho no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare são consagrados. O senhor está bem familiarizado com meu fracasso e com o peso que a decepção me causou. Mas, justamente nessa época, herdei a fortuna de meu primo, e meus pensamentos foram direcionados ao canal de sua inclinação anterior. 6 anos se passaram desde que resolvi empreender minha atual tarefa. Ainda hoje, consigo recordar a hora em que me dediquei a esta grande empreitada. Comecei por acostumar meu corpo à adversidade. Acompanhei os baleeiros em diversas expedições ao Mar do Norte, suportei voluntariamente o frio, a fome, a sede e a privação de sono. Frequentemente trabalhei mais arduamente do que os marinheiros comuns durante o dia e dediquei minhas noites ao estudo da matemática, da teoria da medicina e daqueles ramos da ciência física dos quais um aventureiro naval poderia obter a maior vantagem prática. 2 vezes, na verdade, me contratei como contramestre em um baleeiro da Groenlândia e me desempenhei de forma admirável. Devo confessar que senti um certo orgulho quando meu capitão me ofereceu a segunda posição na embarcação e me solicitou, com grande insistência, que permanecesse, tamanha a importância que lhe atribuía aos meus serviços. E agora, prezada Margarete, não mereço realizar algum grande propósito?
Minha vida poderia ter transcorrido em conforto e luxo, mas preferi a glória a todas as tentações que a riqueza colocou em meu caminho. Ah, se alguma voz encorajadora pudesse responder afirmativamente. Minha coragem e minha resolução são firmes, contudo, minhas esperanças flutuam e meu ânimo é frequentemente abatido. Estou prestes a embarcar em uma longa e difícil viagem cujas emergências exigirão toda a minha fortaleza. Sou solicitado não apenas a elevar o ânimo dos outros, mas, por vezes, a sustentar o meu próprio quando deles fraquejar. Este é o período mais favorável para viajar na Rússia. Eles deslizam rapidamente sobre a neve em seus trenós, o movimento é agradável e, em minha opinião, muito mais agradável do que o de uma diligência inglesa. O frio não é excessivo, se estiver envolto em peles, um traje que já adotei, pois há grande diferença entre caminhar no convés e permanecer sentado imóvel por horas, quando nenhum exercício impede que o sangue congele em suas veias. Não tenho ambição de perder a vida na estrada postal entre São Petersburgo e Arcanjo. Partirei para a última cidade em 2 ou 3 semanas, e minha intenção é fretar um navio lá, o que pode ser feito facilmente pagando seguro ao proprietário e contratar tanto os marinheiros quanto julgar necessários entre aqueles acostumados à pesca de baleias. Não pretendo zarpar antes do mês de junho, e quando retornarei? Ah, querida irmã, como posso responder a esta pergunta? Se eu obtiver sucesso, muitos e muitos meses, talvez anos, se passarão antes que nós possamos nos encontrar. Se eu fracassar, o Senhor me verá novamente em breve, ou nunca mais. Adeus, minha querida e excelente Margarete. Que o céu lhe conceda bênçãos e me salve, para que eu possa, repetidas vezes, testemunhar minha gratidão por todo o seu amor e bondade. Seu irmão afetuoso. É, Otton. Carta 2. Alvá, Saville, Inglaterra. Arcanjo, 28 de março de 17. Como o tempo passa lentamente aqui, envolvido como estou por geada e neve. Mais um passo é dado em direção ao meu empreendimento. Contratei um navio e estou ocupado reunindo meus marinheiros. Aqueles que já contratei parecem ser homens nos quais posso confiar e certamente possuem coragem intrépida. Mas tenho um desejo que nunca consegui satisfazer, e a ausência do objeto do qual agora sinto como um mal muito severo. Não tenho amigos. Margaret. Quando eu estiver radiante com o entusiasmo do sucesso, não haverá ninguém para compartilhar minha alegria se for acometido pela decepção, ninguém se esforçará para me sustentar na tristeza. É verdade que confiarei meus pensamentos ao papel, contudo, esse é um meio pobre para a comunicação de sentimentos. Desejo a companhia de um homem que pudesse simpatizar comigo, cujos olhos respondessem aos meus. Minha querida irmã pode me considerar romântico, mas sinto amargamente a falta de um amigo. Não tenho ninguém próximo a mim, gentil e corajoso, dotado de uma mente cultivada e ampla, cujos gostos se assemelham aos meus, para aprovar ou emendar meus planos. Como um amigo assim poderia reparar as falhas de seu pobre irmão? Sou demasiado ardoroso na execução e impaciente diante das dificuldades. Mas para mim é um mal ainda maior ser autodidata. Durante os primeiros 14 anos de minha vida, vaguei livremente por um terreno comum e não li nada além dos livros de viagens de nosso tio Thomas. Naquela época, tomei conhecimento dos célebres poetas de nosso país, mas foi somente quando deixou de ser possível obter os benefícios mais importantes de tal convicção que percebi a necessidade de conhecer mais idiomas além da língua nativa. Atualmente, tenho 28 anos e, na realidade, sou mais iletrado do que muitos garotos de 15 anos. É verdade que tenho pensado mais e que meus devaneios são mais extensos e magníficos, mas eles precisam, como dizem os pintores de Kepin, e necessito muito de um amigo que tenha sensibilidade suficiente para não me desprezar como romântico e afeto suficiente para se esforçar em regular minha mente. Bem, essas são reclamações inúteis. Certamente não encontrarei nenhum amigo no vasto oceano, nem mesmo aqui em Arcanjo, entre comerciantes e marinheiros. Contudo, alguns sentimentos, desvinculados da escória da natureza humana, pulsam mesmo nesses corações rudes. Meu tenente, por exemplo, é um homem de coragem e iniciativa admiráveis. Ele deseja ardentemente a glória, ou melhor, para formular minha frase de forma mais característica, o progresso em sua profissão. Ele é inglês e, em meio a preconceitos nacionais e profissionais, não suavizados pela cultura, conserva algumas das mais nobres qualidades da humanidade. Conheci-o a bordo de um baleeiro, constatando que estava desempregado nesta cidade. Contratei-o facilmente para auxiliar em meu empreendimento. O mestre é uma pessoa de excelente disposição e notável no navio por sua gentileza e brandura na disciplina. Essa circunstância, somada à sua conhecida integridade e coragem destemida, fez com que eu desejasse muito contratá-lo. Uma juventude passada em solidão, e os melhores anos gastos sob sua gentil e feminina tutela,
refinou tanto a base do meu caráter que não consigo superar um intenso desgosto pela brutalidade usualmente exercida a bordo de navios. Nunca acreditei que fosse necessária, e quando ouvi falar de um marinheiro igualmente notório por sua bondade de coração e pelo respeito e obediência que sua tripulação me dedicava, senti-me particularmente afortunado por poder garantir seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez de maneira bastante romântica por intermédio de uma senhora que a ele deve a felicidade de sua vida. Esta, em resumo, é a sua história. Há alguns anos, ele amou uma jovem russa de modesta fortuna e, tendo acumulado uma considerável soma em dinheiro de prêmios, o pai da moça consentiu com o casamento. Ele viu sua amante uma vez antes da cerimônia destinada, mas ela estava banhada em lágrimas e, jogando-se a seus pés, implorou que a poupasse, confessando ao mesmo tempo que amava outro, mas que ele era pobre e que seu pai jamais consentiria com a união. Meu generoso amigo tranquilizou a suplicante e, ao ser informado do nome de seu amante, abandonou instantaneamente sua busca. Ele já havia comprado uma fazenda com seu dinheiro, na qual planejava passar o restante de sua vida, mas a doou inteiramente a seu rival, juntamente com o restante de seu prêmio em dinheiro para comprar gado. Então ele próprio solicitou ao pai da jovem que consentisse com seu casamento com seu amante. Mas o velho recusou-se terminantemente, considerando-se obrigado por honra ao meu amigo, que, ao constatar a inflexibilidade do pai, deixou seu país e só retornou quando soube que sua antiga amada havia se casado conforme seus desejos. Que sujeito nobre! Você exclamará. Ele é assim, mas, por outro lado, é totalmente inculto, é tão silencioso quanto um turco, e uma espécie de negligência ignorante o acompanha, o que, embora torne seu comportamento ainda mais surpreendente, diminui o interesse e a simpatia que, de outra forma, ele despertaria. Contudo, não suponha, porque me queixo um pouco ou porque consigo conceber uma consolação para meus trabalhos que talvez eu nunca venha a conhecer, que estou vacilando em minhas resoluções. Esses eventos são tão certos quanto o destino, e minha viagem só está sendo adiada até que as condições climáticas permitam meu embarque. O inverno tem sido terrivelmente rigoroso, mas a primavera promete ser boa e é considerada uma estação notavelmente precoce, de modo que talvez eu possa zarpar mais cedo do que esperava. Não farei nada precipitadamente. O Senhor me conhece o suficiente para confiar em minha prudência e consideração sempre que a segurança de outros estiver sob meus cuidados. Não consigo descrever minhas sensações diante da iminente perspectiva de minha empreitada. É impossível transmitir-lhe a concepção da sensação trêmula, metade prazerosa e metade receosa, com a qual me preparo para partir. Sou indo para regiões inexploradas, para a terra da névoa e da neve, mas não matarei nenhum albatroz, portanto, não se alarme com minha segurança ou se eu retornar a você tão desgastado e infeliz quanto o marinheiro antigo. Você sorrirá com minha alusão, mas revelarei um segredo. Frequentemente atribui minha ligação, meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano, àquela produção do mais imaginativo dos poetas modernos. Há algo agindo em minha alma que não compreendo. Sou praticamente laborioso, meticuloso, um trabalhador que executa com perseverança e esforço, mas, além disso, há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso entrelaçada em todos os meus projetos, que me afasta dos caminhos comuns dos homens, até o mar selvagem e as regiões inexploradas que estou prestes a explorar. Mas, retornando a considerações mais importantes, devo encontrá-lo novamente após ter atravessado imensos mares e retornado pelo cabo mais meridional da África ou da América? Não ouso esperar tanto sucesso, mas não suporto contemplar o reverso da situação. Continue a me escrever sempre que possível. Posso receber suas cartas em algumas ocasiões em que mais necessito delas para sustentar meu ânimo. Amo-a com muita ternura. Lembre-se de mim com carinho, caso nunca mais tenha notícias minhas. Seu irmão afetuoso, Robert Walton. Carta 3. Ah, Saville, Inglaterra. 7 de julho de 17. Minha querida irmã, escrevo algumas linhas apressadamente para dizer que estou seguro e bem avançado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra por meio de um navio mercante que retorna de Arcanjo, mais afortunado do que eu, que talvez não veja minha terra natal por muitos anos. No entanto, estou de bom ânimo. Meus homens são audazes e aparentemente firmes em seus propósitos, nem as placas flutuantes de gelo que continuamente passam por nós, indicando os perigos da região para a qual estamos avançando, parecem desanimados. Já alcançamos uma latitude muito alta, mas estamos no auge do verão e, embora não tão quente quanto na Inglaterra, os ventos do sul, que nos impulsionam rapidamente em direção às costas que tanto desejo alcançar, exalam um grau de calor renovador que eu não esperava. Até o momento, não nos ocorreu nenhum incidente que merecesse ser mencionado em uma carta.
Um ou dois ventos fortes e o surgimento de um vazamento são acidentes que navegadores experientes dificilmente se lembram de registrar e ficarei satisfeito se nada pior nos acontecer durante nossa viagem. Adeus, minha querida Margarete. Seja certo de que, por meu próprio bem, assim como pelo seu, não enfrentarei perigos de forma imprudente. Serei calmo, perseverante e prudente. Mas o sucesso curará meus esforços. Por que não? Até agora, percorri um caminho seguro sobre mares sem trilhas, com as próprias estrelas sendo testemunhas e provas do meu triunfo. Por que não prosseguir sobre o elemento indomado, mas obediente? O que pode deter o coração determinado e a vontade resoluta do homem? Meu coração inchado se derrama involuntariamente assim. Mas devo concluir. Que Deus abençoe minha amada irmã. R.W. Carta 4. Ah, Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 17. Um acidente tão estranho nos aconteceu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que eu a veja antes que estes documentos cheguem às suas mãos. Na última segunda-feira, 31 de julho, fomos quase cercados por gelo que se fechou ao redor do navio por todos os lados, mal deixando espaço para que flutuasse. Nossa situação era um tanto perigosa, especialmente porque estávamos cercados por uma névoa muito densa. Aguardamos, portanto, na esperança de que alguma mudança ocorresse na atmosfera e no clima. Por volta das 2 horas, a névoa se dissipou e avistamos, estendendo-se em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo que pareciam não ter fim. Alguns de meus camaradas gemeram, e minha própria mente começou a se tornar vigilante com pensamentos ansiosos, quando uma visão estranha de repente atraiu nossa atenção e desviou nossa preocupação de nossa própria situação. Percebemos uma carruagem baixa, fixada em um trenó e puxada por cães, passar em direção ao norte a uma distância de 800 metros. Um ser que tinha a forma de um homem, mas aparentemente de estatura gigantesca, estava sentado no trenó e guiava os cães. Observamos o rápido progresso do viajante com nossos telescópios até que ele se perdesse entre as distantes irregularidades do gelo. Essa aparição despertou nossa admiração incondicional. Estávamos, como acreditávamos, a centenas de milhas de qualquer terra, mas essa aparição parecia indicar que, na realidade, não estávamos tão distantes quanto supunhamos. Entretanto, bloqueado pelo gelo, era impossível seguir seu rastro, que havíamos observado com a maior atenção. Cerca de 2 horas após esse acontecimento, ouvimos o mar revolto e, antes do anoitecer, o gelo se rompeu, libertando nosso navio. Nós, no entanto, aguardamos até amanhã, temendo encontrar no escuro aquelas grandes massas soltas que flutuam após a ruptura do gelo. Aproveitei este tempo para descansar por algumas horas. Pela manhã, contudo, assim que amanheceu, fui ao convés e encontrei todos os marinheiros ocupados em um lado da embarcação, aparentemente conversando com alguém no mar. Era, de fato, um trenó semelhante àquele que tínhamos visto antes, que havia derivado em nossa direção durante a noite sobre um grande fragmento de gelo. Apenas um cão permaneceu vivo, mas havia um ser humano dentro dele a quem os marinheiros estavam persuadindo a entrar na embarcação. Ele não era, como o outro viajante parecia ser, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas um europeu. Quando apareci no convés, o mestre disse: "Aqui está nosso capitão, e ele não permitirá que pereça em mar aberto." Ao me perceber, o estranho dirigiu-se a mim em inglês, embora com sotaque estrangeiro. "Antes de embarcar em seu navio," disse ele, "terá a gentileza de me informar qual é o seu destino?" Pode imaginar meu espanto ao ouvir tal pergunta dirigida a mim por um homem à beira da destruição e para quem eu deveria supor que meu navio seria um recurso que ele não trocaria pela riqueza mais preciosa que a terra pode oferecer. Respondi, contudo, que estávamos em uma viagem de descoberta rumo ao Polo Norte. Ao ouvir isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em embarcar. Meu Deus! Margaret, se tivesse visto o homem que assim capitulou por sua segurança, sua surpresa teria sido ilimitada. Seus membros estavam quase congelados e seu corpo terrivelmente emaciado pela fadiga e pelo sofrimento. Nunca vi um homem em condição tão lastimável. Tentamos levá-lo para dentro da cabine, mas assim que deixou o ar fresco, ele desmaiou. Consequentemente, o trouxemos de volta ao convés e o reanimamos, esfregando-o com conhaque e forçando-o a engolir uma pequena quantidade. Assim que ele demonstrou sinais de vida, envolvemos-o em cobertores e o colocamos próximo à chaminé do fogão da cozinha. Gradualmente, ele se recuperou e comeu um pouco de sopa, o que o revigorou maravilhosamente. 2 dias se passaram dessa forma antes que ele pudesse falar, e eu frequentemente temia que seus sofrimentos o tivessem privado do entendimento. Quando ele se recuperou em certa medida, eu o transferi para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto meu dever permitia.
Nunca vi criatura mais interessante. Seus olhos geralmente têm uma expressão de selvageria e até mesmo de loucura, mas há momentos em que, se alguém lhe demonstra um ato de bondade ou lhe presta o menor serviço,